Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olá, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Com este vídeo, continuamos o curso sobre o Catecismo da Igreja, que é oferecido de modo virtual e também presencial pela Escola de Evangelização Paulo Apóstolo, aqui da Paróquia Santa Teresa de Jesus, no bairro do Itaim Bibi, em São Paulo. Iniciamos recentemente o segundo módulo deste curso. Para melhor nos situarmos, basta dizer que estamos ainda na primeira parte do catecismo. E esta primeira parte trata da profissão de fé. Nós já terminamos a primeira sessão, que é o primeiro módulo, foi o primeiro módulo, melhor dizendo, que tratou do ser humano como sendo capaz de Deus, o ser humano como sendo capaz de crer em Deus. E já iniciamos a segunda sessão, ou o segundo módulo, que trata então da profissão de fé cristã, profissão de fé dos cristãos, dos católicos, o que comumente se costuma chamar de creio, o modo pelo qual os cristãos professam a sua fé. Isso é a profissão de fé. Via de regra, a Igreja Católica tem dois símbolos ou dois creios. O chamado símbolo dos apóstolos, que é mais comum, que quase todos os cristãos sabem de cor. Ele é rezado nas missas dominicais, sobretudo, nas festas, em algumas festas, não é? Em todas as solenidades. E também temos o creio chamado de niceno-constantinopolitano. Esse é menos conhecido. Então, estamos nesta segunda sessão da primeira parte, que trata, então, da profissão de fé. Vamos continuar com o capítulo 1º, que tem como título Creio em Deus Pai. A partir de agora, a partir deste capítulo, melhor dizendo, o catecismo vai analisando cada uma das partes ou cada um dos artigos da profissão de fé, do creio. No vídeo anterior, esta reflexão foi iniciada pelo Frei Miguel, e ele tratou do primeiro parágrafo deste capítulo 1º, da segunda sessão da primeira parte do novo catecismo. Então ele tratou um pouquinho do crer em Deus, desta realidade, né? Crer em Deus. Agora nós vamos iniciar o parágrafo 2º. O catecismo funciona assim, cada parágrafo é como se fosse uma aula, uma lição bem determinada. E nós, na parte que me toca, neste segundo módulo, vamos analisar 6 parágrafos, né? Do parágrafo 2º até o parágrafo 7º. A parte cobre, então, né, os parágrafos menores de 232, na verdade, os números, né, do novo catecismo, de 232 a 421. E esta parte tratará da apresentação de Deus como Pai onipotente, Criador do céu e da terra e do ser humano, tanto em sua dignidade, como ele foi criado, e a condição atual do ser humano, infelizmente, marcada também pelo mal e pelo pecado. Pois bem, o parágrafo 2º, que vai dos números 232 a 267, neste parágrafo o catecismo apresenta Deus como uma pessoa que se revela em seu ser mais intimamente constitutivo, qual seja a Santíssima Trindade. Então, neste parágrafo 2º, Deus é apresentado no seu ser mais íntimo, né? Na sua constituição. A filosofia chama de ontológica, não é? Ontologia é a parte da filosofia que trata sobre o ser.
Então Deus é apresentado no seu ser mais intimamente constitutivo, que é, repito, a Santíssima Trindade. Depois, o parágrafo 3º, que vai dos números 268 até 278, neste parágrafo se apresenta a onipotência de Deus como realidade universal. Se no primeiro parágrafo foi, então, analisado o fato, né, a realidade, a parte da profissão de fé que afirma que nós cremos em Deus Pai, neste parágrafo 3º se analisa, se demonstra, se define o fato de crer em Deus Pai, agora todo-poderoso ou onipotente. Portanto, este parágrafo tratará da onipotência de Deus, que é definida no catecismo como uma realidade universal, ou seja, Deus é capaz de fazer tudo o que Ele quer, mas esta onipotência, muito embora seja universal, ela é amorosa. Deus não se utiliza de sua onipotência jamais para fazer o mal, né? Jamais para objetivos escusos, mas Deus, que é amor, age na sua onipotência em consonância com aquilo que Ele é. Se Deus é amor, portanto, a sua onipotência sempre se fará perceber, sempre agirá de maneira amorosa. E este amor de Deus, este amor onipotente de Deus, é principalmente expresso na sua compaixão, na sua misericórdia. A onipotência de Deus também é apresentada neste parágrafo, no parágrafo 3º, como uma realidade misteriosa, né? Que muitas vezes é difícil de compreender. E este mistério, ele se apresenta de maneira ainda mais dramática quando se coloca a realidade do mal, não é? E do sofrimento humano. Aquela velha pergunta, não é? Se Deus é onipotente, se Deus pode fazer tudo, então por que Ele não termina com o mal? O catecismo aqui então começa a abordar esta questão, que será melhor desenvolvido um pouco mais adiante, quando se tratará do ser humano como criatura de Deus e da queda do ser humano para o mal, e diante do mal, melhor dizendo, e diante do pecado. Mas eu me adianto, né? Vamos continuar então com a exposição dos parágrafos. No parágrafo 4º, que vai dos números 279 a 324, Deus Pai, que é onipotente, é apresentado agora como Criador. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, ou seja, onipotente, Criador. O que significa afirmar que Deus é Criador. Então, se apresenta aqui nesta parte o Deus que é Pai e que cria. Poderíamos afirmar, de certa maneira, que a própria criação é uma realidade, uma das realidades que qualifica Deus como Pai. Pai que gera, Pai que cria, não é? Se bem que o verbo gerar, neste caso aplicado a Deus, deve-se tomar um pouco de cuidado com isso, não é? O Pai gera apenas o Filho. Só o Filho é gerado pelo Pai. Tudo mais é criação. Então existe uma diferença aqui entre gerar e criar. Mas podemos dizer, né, que neste sentido, a criação também é uma realidade que qualifica Deus como Pai. Deus é o Pai de todas as criaturas. Não Pai que gera, mas Pai que cria, né? E aí o parágrafo continua, né? Apresentando, portanto, Deus como Pai Criador, como
apresentando também o mistério da criação de Deus. E aqui a palavra mistério para a criação, ela tenta responder a seguinte pergunta: mas afinal de contas, por que Deus decide criar? Não poderia ficar ali quietinho, o Pai, o Filho e o Espírito Santo? Por que Deus decide criar? E este parágrafo apresenta também a providência divina que atua na criação. Deus não cria para abandonar. Deus cria e se faz presente, se mantém presente em toda a criação. E esta providência divina, ela se mostra, ela se faz perceber de modo especial na salvação do ser humano por Jesus Cristo. Então, Deus Pai é criador e ele é também salvador. Continua presente na sua criação, principalmente salvando-a por meio de Cristo. Depois o Novo Catecismo avança no parágrafo 5º, que vai dos números 325 a 354. Aqui, Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Neste parágrafo 5, se analisa então e são apresentadas, são apresentados os diversos detalhes a respeito desta afirmação da profissão de fé. O que significa dizer que Deus criou o céu e a terra? Então, neste parágrafo são apresentadas as realidades do céu e da terra como duas realidades distintas, mas unidas por Deus, em Deus e com Deus. E o céu e a terra são apresentados com tudo o que há neles e com todos os que aí habitam, principalmente os seres espirituais no chamado céu, e aqui seres espirituais são, via de regra, os anjos, e as criaturas terrestres e o ser humano na terra. O ser humano é apresentado pelo catecismo como uma criatura toda especial, porque cada ser humano traz em si, de um modo todo distinto, as realidades do céu e da terra. Isto porque somos seres criados por Deus, não apenas com uma realidade corporal própria deste mundo, mas também com uma realidade espiritual, a nossa alma. Então, em nós se unem as realidades do céu e da terra. O Novo Catecismo, portanto, vai elaborar todas essas ideias, principalmente no parágrafo 6, que vai dos números 355 a 382. Neste parágrafo, o catecismo procura explicar o lugar único que o ser humano ocupa na criação. Este lugar único, disse há pouco, ele se deve ao fato de que em cada ser humano, de que no ser humano estão unidas as realidades do céu e da terra. Este lugar único se expressa de modo especial na afirmação bíblica de que o ser humano foi criado à imagem de Deus. Então, esta realidade, na imagem de Deus, também é melhor explicitada neste parágrafo 6. Além disso, a unidade de corpo e de alma, sobre a qual já tratamos, a complementariedade entre homem e mulher, homem e mulher os criou, diz o símbolo niceno-constantinopolitano. Então, esta realidade, de Deus criar o homem e a mulher também é melhor explicitada neste parágrafo 6º, e também a capacidade de amizade entre o homem e Deus, a capacidade de construir um relacionamento amoroso com Deus. Entre todas as criaturas, o ser humano é o único capaz de se relacionar com Deus de maneira amorosa. Deus se oferece
em relacionamento, né? Deus se oferece para este relacionamento, melhor dizendo, com o ser humano. Neste parágrafo, nós temos uma explicação, ou tomamos consciência da nossa condição original, ou seja, antes do pecado. Existe aqui uma definição do ser humano como Deus o criou, como ele foi criado originalmente, antes do pecado, não é? Portanto, imagem e semelhança de Deus, com unidade de corpo e alma, intrinsecamente bom, né, para viver a complementariedade entre homem e mulher e na capacidade da amizade com Deus. O pecado depois sabota, via de regra, todas essas realidades. Sobre esta situação dramática e triste vai se ocupar o parágrafo 7º, que é o último parágrafo desta parte que me toca, não é? Este parágrafo ele vai dos números 385 a 421. E, de novo, né, ele tem como título a queda do ser humano. E também, num determinado momento, trata também da queda dos anjos, né? É um parágrafo, portanto, que vai se ocupar de apresentar e explicitar a realidade do mal. O mal que sabota a criação. Como surge o mal? Por que surge o mal? Qual é a sua origem? Por que ele é permitido por Deus? O chamado mistério da iniquidade. Por que a iniquidade? Por que o mal? Porque o pecado se apresenta não apenas na terra, mas também no céu. Então, esse parágrafo apresenta e define a realidade do pecado, a queda dos homens e dos anjos, ou de alguns anjos, não é? Tanto os homens quanto alguns anjos, infelizmente, fomos, não é, somos tocados pelo mal. E isso, então, como eu dizia, sabotou, adoeceu todo o plano original da criação de Deus. Neste parágrafo também se apresenta e se define o chamado pecado original e a resposta que Deus dá a esta situação triste, infeliz, desgraçada do mal e do pecado. E a resposta é o socorro de Deus, o chamado mistério da piedade. Diante, portanto, do mistério da iniquidade, a escolha que é feita pelo mal e pelo pecado, Deus vem com o chamado mistério da piedade. E qual é esta resposta de Deus? Pois bem, diante da condição atual do ser humano, marcado, infelizmente, ferido de morte pelo mal e pelo pecado, Deus oferece salvação na pessoa do seu Filho, Jesus Cristo, que nos cura estas feridas do mal e do pecado e nos salva, oferecendo sua vida para nos dar a vida, para nos livrar da morte eterna, que é um dos resultados do pecado, porque só em Deus há vida verdadeira, longe de Deus só resta a morte. Então, em Jesus Cristo, né, que entrega a sua vida, Deus nos oferece a vida verdadeira e assim somos salvos e restabelecidos, redimidos por Jesus Cristo. Jesus também, então, é apresentado aqui, neste último parágrafo da parte que me cabe, não é? Como o Redentor da humanidade e de toda a criação. Jesus redime, portanto, não apenas os seres humanos, mas toda a criação. Então, com esta breve apresentação, convido a cada uma de vocês a tomarem depois, não é, o Catecismo da Igreja Católica, e irem lendo, não é, com muito cuidado, com muita calma, e depois de terem feito isso, caso surja alguma dúvida, estaremos reunidos presencialmente no próximo dia 24,
na manhã de espiritualidade, para, caso tenha surgido alguma dúvida, para tentar dirimir, né, com a ajuda da graça de Deus, as dúvidas que tenham surgido, ou as inquietações, certamente é uma parte do catecismo que nos inquieta bastante, e também as inquietações, como disse, que porventura surgirem depois da leitura desta parte do catecismo da Igreja Católica. Assim que o Espírito Santo ilumine a cada uma de vocês na leitura, no estudo, e nos vemos no dia 24, se Deus quiser. Muito obrigado, então, pela atenção de todos. Fiquem todos com Deus. Por intercessão da Virgem Santíssima, Deus os abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.